Obrigado, Thiago. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecemos a participação no call do XP Hotéis. Dando sequência na carta do gestor, o terceiro trimestre ele foi marcado por algumas diferenças de perspectivas, principalmente em relação àquilo que a gente tinha visto nos dois primeiros trimestres. O PIB foi revisado para 4,9% de crescimento, assim como a gente vai ver que as próximas projeções também recuaram em razão dos cenários que destacamos aqui, como inflação principalmente, combinando também com o aumento da taxa Selic, justamente para contê-la, e na análise macro a gente vai aprofundar um pouco mais sobre essas perspectivas. Em relação ao índice de confiança empresarial, também foi um indicador que caiu, já em linha com esse processo um pouco mais pessimista de curto prazo. Em relação à pandemia, por outro lado, depois de um primeiro trimestre difícil no Brasil, em 2021, a questão da vacinação realmente pegou uma velocidade muito boa a partir do segundo trimestre, e hoje o Brasil está com a situação equilibrada e também se tornando aí, por que não, uma certa referência, principalmente porque também caminha para fazer uma produção própria de vacina. Tá? Em relação ao Copom, então, reagindo ao processo inflacionário e persistente, aumentou a taxa Selic para o patamar de 7,75%, e isso e também sinalizando incrementos subsequentes, o que com isso resultou numa mudança de perspectiva do mercado. Em relação ao cenário político, a gente volta a destacar o teto de gastos, ainda com bastante incerteza em relação ao cumprimento dele. A gente sabe que não só pela questão das contas, mas a questão do nível de confiança no país, capital estrangeiro, todas essas questões são influenciadas também em relação ao cumprimento desse tipo de meta. E, por fim, a gente destaca algumas questões a observar, principalmente em relação ao PEC dos precatórios, crise hídrica, também pressão nos preços dos combustíveis, o que acaba alimentando e retroalimentando a inflação. E, por fim, a gente destaca a economia chinesa com outros sinais de enfraquecimento, justamente a economia que mais consome do Brasil, juntamente com os Estados Unidos. Então, não só Brasil, mas todo o país, todo o mundo pode ser afetado por uma queda no nível de crescimento da economia chinesa, e a gente destaca aqui principalmente pela nossa interligação comercial. Em relação ao fundo, o terceiro trimestre fechou com 86,20 de RevPAR. Esse nível de RevPAR, embora esteja abaixo do período pré-pandemia, ele representa quase 60% de crescimento em relação ao segundo trimestre de 2021. Então, depois a gente vai se debruçar sobre os indicadores, mas é uma sinalização muito positiva de reação dessa cadeia. Obviamente, a gente tem ainda um caminho longo a percorrer. Em relação a perspectivas, desde abril de 2020, a gente tem comunicado a questão da não geração de resultado base distribuição, justamente pelos prejuízos acumulados, principalmente no ano de 2020, e ainda com a segunda onda do Covid, que afetou muito as operações, principalmente em São Paulo. Então, com isso, a gente ainda precisa de mais tempo para recuperar o fundo. Em relação ao mês de setembro, destacamos que 9 de 11 hotéis localizados na região sul tiveram resultados operacionais positivos. Isso, para a gente, é muito importante. Obviamente, não suficiente para recuperar o prejuízo, mas sinaliza que, de fato, as operações estão voltando para o seu nível de equilíbrio. E, em relação a São Paulo, a gente ainda permanece com um cenário mais desafiador, embora com recentes sinais. A gente tem destacado isso nos relatórios mensais. Em São Paulo, as operações estão fechando próximas ao break-even, o que, olhando a pandemia, já representa, sim, um aspecto positivo, mas a gente vê realmente que o cenário, aos poucos, está melhorando de forma consistente. Em relação a julho de 21, destacamos a mudança do contrato do Hotel Puma. Lembrando, o Hotel Puma é o hotel de maior impacto no fundo. Então, depois do processo contratual de fazer a denúncia antecipada de 12 meses, onde permite que a gente
renegocie, justamente na renovação da operação com a COR. A gente, com isso, conseguiu lograr algumas melhorias no contrato, também renovamos por 20 anos, também conseguimos o key money, que acabou auxiliando também no fluxo de caixa, principalmente desse hotel. E com isso, o fundo, a partir de agora, não é mais obrigado a dar suporte em relação ao fluxo de caixa da operação, mas, obviamente, a gente continua atento e monitorando diariamente todos os hotéis do fundo. E, com isso, a gente fecha a carta do gestor e vamos dar sequência às informações mais detalhadas do fundo. Em relação aos destaques do terceiro trimestre, fechamos, então, com uma RevPAR de 86,20, uma RevPAR ainda bem abaixo do histórico pré-pandemia. A gente pode olhar no gráfico à direita a evolução desde o terceiro trimestre de 2018. A gente vê que, principalmente no ano de 2019, esse RevPAR tinha um nível próximo a 190, variava entre 160 a 190 por mês, né? Aqui a gente faz o consolidado trimestral, e agora estamos na faixa de 86,2, já mostrando essa evolução, essa melhoria desde o pior momento da pandemia, que foi no segundo trimestre de 2020. Dando sequência, trouxemos um slide diferente aqui para essa apresentação, justamente para a gente poder aprofundar um pouco mais no histórico, dar um pouco mais de cor aos investidores. A gente divide o portfólio para melhor visualização e organização em dois níveis. Seria o portfólio São Paulo, que tem maior impacto no fundo, cerca de 70% a 80% da receita recorrente, e o portfólio Região Sul, composto pelos 11 hotéis, com participações em quartos nesses diferentes hotéis. Então, começando pela Região Sul, falando de taxa de ocupação, o azul mais claro é o ano de 2021, a gente vê um fechamento no patamar de 46%, ainda abaixo de 2019, que foi um ano, isso para todo o portfólio do XP Hotéis, um ano muito importante, de forte resultado, com operações que estavam naquele momento com grande potencial de crescimento. Então, veio a pandemia, que é a linha cinza, ela trouxe, né, um forte impacto para as operações. Tivemos 13 de 14 operações suspensas, isso em todo o portfólio dos XP Hotéis, e isso gerou todo esse impacto de performance. Mas a gente vê já um crescimento consistente em relação a 2021 para o portfólio da Região Sul, falando de RevPAR na faixa de 85, contra uma média de 110, entre 100 e 110 em relação a 2019, então estamos bem próximos em relação a essas operações. Obviamente, a gente precisa manter isso por vários meses para poder recuperar os prejuízos históricos, mas os hotéis no Sul estão reagindo de forma bem mais rápida, com um mix de business, mas eles conseguem pegar também um pouco do turismo, um pouco também da questão logística ali nas principais cidades. Em relação ao portfólio de São Paulo, fechamos o mês de setembro ainda na faixa de 30% de ocupação, então bem abaixo. Obviamente, a gente tem uma sazonalidade, por isso que vocês veem essas variações na linha de 2019, mas esses 30% eles estão bem abaixo. Isso significa um break-even, ou seja, você não tem nem lucro e nem prejuízo nos meses em que você fecha com 30% nesses ativos de São Paulo, mas ao menos isso já contém um pouco da questão do fluxo de caixa e também mostra que a operação está recuperando gradualmente. Em relação ao RevPAR, uma faixa de 90, essas operações de São Paulo consolidadas geram entre 180 e 220 de RevPAR em bons anos, então ainda estamos distantes, mas a caminho aí, do encontro dessas curvas no médio prazo. Em relação ao XP Hotéis, então, consolidando todo o cenário, fechamos com 92 no RevPAR e 34 no consolidado de taxa de ocupação. Dando prosseguimento, a gente tem um histórico de aquisições e eventos do fundo, então, de diferente em relação à última apresentação, a gente destaca aqui a renovação da bandeira do Puma por 20 anos,
justamente com o recebimento de key money, e uma alteração importante para o fundo, para maior proteção do fluxo de caixa e também consolidando boas questões comerciais para o fundo poder aproveitar todo o processo de reorganização da operação, e a gente vai detalhar mais à frente. Entrando no cenário macro, já antecipado um pouco na carta do gestor, o PIB foi revisado para 4,9% de crescimento em 2021. Em 2022, ele foi revisado para baixo também, para o nível de 1%, justamente com todo esse cenário de incerteza. Então, muito se fala sobre aspectos fiscais, a gente tem o próprio processo eleitoral no ano que vem também, então isso acaba mexendo com o humor dos agentes de mercado, também questões relacionadas à cadeia, o desequilíbrio da cadeia entre oferta e demanda, então isso realmente está gerando um atraso na questão da retomada, nem sempre a oferta está conseguindo atender, então isso está gerando um processo inflacionário e diminuindo um pouco a velocidade dos investimentos, e isso está se refletindo diretamente na questão do PIB. Em relação à meta Selic, com toda essa pressão inflacionária, o cupom tem se mantido numa postura hawkish, seria uma postura de tendência de aumento da taxa de juros, então, a cada reunião, o comitê tem sinalizado esse processo, inclusive, eles foram bastante incisivos em relação ao centro da meta para 2022, ou seja, colocaram que o comitê fará de tudo para poder atingir a meta no próximo ano, que significa, para o mercado no geral, que a velocidade de incremento da taxa Selic pode ser muito maior do que anteriormente previsto. Nosso time macro estima um fechamento de 2021 próximo a 9,25% de taxa Selic e 11,5% em 2022. Obviamente, dentro do setor imobiliário, as diferentes estratégias são mais ou menos afetadas. Falando da indústria hoteleira, principalmente o PIB é um aspecto muito importante, porque aqui a gente até fala que é um termômetro da economia. Quando a economia está forte, a performance dos hotéis naturalmente é maior, justamente por maior demanda, maior número de negócios, maior número de viagens, consumo. Então, são aspectos que a gente precisa monitorar. Em relação, já passando para o próximo slide, ao PIN, que é a pesquisa industrial mensal, a gente vê, depois de uma grande queda em 2020, uma retomada muito forte e rápida do nível de produção, mas em relação aos últimos meses, a gente viu que foi o quarto resultado negativo em termos de variação desse índice, mostrando que a indústria está lentamente, primeiro diminuiu a velocidade e agora está lentamente recuando, justamente por esses aspectos de pessimismo, maior nível de incerteza dos agentes, então acaba segurando um pouco da produção para ver realmente como que o país vai responder aos desafios atuais. A gente fala sobre encarecimento também dos custos de produção, a questão de repasse do preço também tem sido um aspecto muito falado pela indústria, não há muito espaço, já que a inflação está já muito forte, então, às vezes, a indústria acaba recuando um pouco a produção para poder esperar os ajustes de preço. A gente entende que, a nível de inflação, ainda não dá para dizer que é um cenário estrutural, a gente acha que é uma inflação de curto prazo, justamente uma combinação de muitos fatores que desembocaram aí no ano de 2021, pós processo de vacinação e ainda muito incipiente em relação ao cenário pós pandemia. Em relação ao índice de confiança empresarial, ele passou para um nível neutro, teve uma redução, uma interrupção da sequência de alta, e já sinalizando um pouco do que está acontecendo no geral. É um indicador antecedente que a gente monitora e mostra realmente que o perfil hoje do empresariado é um perfil neutro, esperando um pouco o desdobramento aí das situações políticas e econômicas. Em relação à inflação, no próximo slide, a gente vê que o ano de 2021 ainda deve fechar com um nível de inflação muito elevado em relação ao histórico, e também com uma discrepância grande entre IPCA e IGPM, mas dessa vez com o IPCA subindo bem mais do que em relação a 2020. Em relação à discrepância entre os indicadores, a gente ainda continua destacando a apreciação do dólar, então o dólar recuou em relação a 2020, mas não a um nível que permita a cesta do IGPM realmente
recuar de forma consistente. Então, com isso, a gente fecha o ano com uma inflação relevante nos dois indexadores. Em relação ao IPCA, a gente tem um crescimento muito grande na questão dos alimentos, também nas matérias-primas, matéria-prima de base, então, tanto para a indústria quanto para a construção civil, subiu muito com o desequilíbrio das cadeias, e isso também afeta a questão da inflação, e a cesta de consumo mesmo, que é principalmente o impacto na renda do consumidor. A gente tem visto supermercados, a gente teve problemas de safra também, algumas quebras, então são questões que vieram em 2021 e estão afetando o nível de inflação deste ano. Para o ano que vem, a gente tem um equilíbrio previsto entre os dois indexadores, e aqui a expectativa também em relação aos próprios remédios que estão sendo adotados para conter a inflação. Então, com isso, a gente tem um cenário mais positivo em relação a 2021, falando de 22 e 23. Em relação ao CAGED, continua sendo um indicador mais forte, mais positivo, em relação a todos que a gente tem mostrado nos últimos trimestres, realmente com uma geração muito consistente de vagas. Isso daqui tem segurado a economia, a gente vê a resiliência justamente nessa geração de empregos. Consequentemente, isso contribui na renda, continua demandando consumo, e a gente espera realmente que, embora a velocidade de geração de vagas tenha caído, que realmente a gente consiga dar boas respostas na economia e na política, no sentido de voltar a acelerar aí a geração de vagas. Com isso, a gente passa a entrar nos detalhes do fundo, começando pelo resultado do fundo. Então, tivemos novamente um trimestre com resultado negativo. No terceiro trimestre, principalmente, as despesas com administrador foram as que mais impactaram, lembrando que elas, por serem despesas regulatórias, elas precisam ser mantidas, né? E enquanto a taxa de gestão, desde o início da pandemia, a gente não tem tido base positiva para cobrar taxa de gestão, justamente pela performance dos hotéis que estão abaixo do mínimo para gerar esse tipo de pagamento pelo fundo. Então, com isso, a maior parte das despesas se concentra em administração, taxa CVM e outras taxas de suporte às operações. Também à direita destacamos as características das classes, a gente sempre mantém esse quadro aqui para relembrar os investidores, mas obviamente muito importante a leitura do regulamento, entendimento dos riscos do fundo e também como se comporta cada classe em relação aos pagamentos de rendimentos. No slide 14, a gente tem o histórico do fundo. Então, com a pandemia impactando na veia a performance dos hotéis e toda a indústria, né, um impacto muito forte. Com isso, a DF de 2020 já trouxe na cota patrimonial esse reflexo, então um reflexo de maior pessimismo. Naquele momento, inclusive, não se tinha nem o cenário de vacinação definido, pelo contrário, no último trimestre de 2020 ainda se tinha muitas dúvidas se realmente o Brasil ia conseguir implementar e se iria à frente com a compra das vacinas em maior volume. Então, isso tudo aliado à indústria hoteleira, que depende, principalmente a de business, que é a estratégia do fundo, depende realmente da geração de renda, do nível de atividade econômica. Então, tudo isso impactou bastante na cota patrimonial e, consequentemente, o mercado também ele vai e reflete com maior pessimismo em relação à cota no secundário. Em relação aos indicadores operacionais, aqui a gente tem o comparativo do terceiro trimestre de 2020 com 2021, então já um trimestre de pandemia contra o trimestre atual da apresentação, a gente já tem uma melhora, como a gente já comentou. Em relação à taxa de ocupação, fechamos em 33%, desculpa, contra 10% em relação ao trimestre do ano anterior. Receita 100% concentrado no portfólio da região sul, então um portfólio que já alcançou mais rapidamente o equilíbrio e começou a distribuir para o fundo. Em relação à diária média, a gente vê uma consistência no sentido do nível, né, da diária, então a estratégia da Accor, no geral, tem sido realmente segurar
essa diária média, justamente porque depois, com a retomada da ocupação, fica muito mais difícil se você baixa muito a diária média, fica muito mais difícil a sensibilidade do investidor de aceitar o retorno dessa diária. Então, com isso, a estratégia foi segurar, com o baixo nível de atividade econômica e de atividade das empresas, seria muito, a elasticidade seria muito baixa de mexer na diária média, então, com isso, o indicador mostra que a estratégia foi manter essa diária. Em relação à distribuição por quarto, também concentrado na região sul, R$ 83 por quarto. Em relação à margem, uma margem muito pequena, justamente porque os hotéis de maior impacto na performance, eles tiveram um nível de custo equivalente, então fecharam ali no break-even. Por isso a gente fica aí com esse indicador muito baixo ainda, em relação ao histórico pré-pandemia. Em relação ao mercado de capitais, volume diário de negociação, então a gente tem um volume muito baixo histórico, somando as cotas negociadas a mercado, que seria a sênior e a ordinária. Em relação à evolução do valor da cota, o valor patrimonial da ordinária e da sênior fecharam respectivamente 25% e 20% abaixo do valor da cota patrimonial, então a cota de mercado sendo transacionada abaixo, justamente aí com todo esse processo de pandemia e também com maior pessimismo aí em relação ao cenário dos hotéis. Em relação à base de investidores, permaneceu praticamente o mesmo nível da apresentação anterior, 77% pessoa física, onde está a maior concentração, Sudeste 79% em relação às regiões do país, e quantidade de cotistas fechou o terceiro trimestre com 1.520 cotistas, uma queda de 4% em relação ao trimestre anterior. Em relação ao fundo, a gente tem uma distribuição entre a Atrio e a Accor, lembrando que a Atrio opera todos os hotéis do Sul, ela utiliza da bandeira da Accor, mas trabalha num sistema parecido com franquia, onde ela tem toda a administração e condução das operações, e 75% Accor, justamente as operações de São Paulo. Em relação a quartos por bandeira, concentração no Puma, 33%, e no Ibis, 35%. Em relação a quartos por região, Sudeste, 75% dos quartos. Em relação à distribuição de quantidade de quartos, vocês podem ver na tabela à direita a quantidade de quartos por hotel. Com isso, a gente traz um pouco de imagens das operações. Vale destacar a todos os investidores que a gente, no relatório mensal, gerencial mensal, a gente tem dado todos os detalhes em relação às operações, em relação à retomada, inclusive, mês a mês, em relação às operações que estão distribuindo, como se tem comportado a questão da taxa de ocupação, dando um pouco de cor setembro para outubro, inclusive, principalmente outubro, com a retomada dos eventos, principalmente em São Paulo, a gente já começa a ver tanto o Puma aumentando e reagindo, começando a ter uma maior demanda de pessoas relacionadas a eventos, de empresas, principalmente, o Ibis Expo também, da mesma maneira. Então, com isso, retomada de evento e também retomada dos voos para São Paulo, que era outro aspecto que machucou muito na pandemia. Então, com a retomada dos voos, que ainda não estão no mesmo quantitativo pré-pandemia, mas a gente, principalmente no Puma, já tem visto uma maior quantidade semanal. Isso tudo são fatores positivos que começam a impactar e delinear aí um processo mais consistente de recuperação do fundo. Então, com isso, eu passo a palavra para o Thiago, a gente vai dar uma olhada se tem alguma pergunta ainda em aberto. Muito obrigado. Obrigado a todos. Todas as perguntas já foram respondidas, então a apresentação trimestral de resultados do Fundo XP Hotéis, Fundo de Investimento Imobiliário, está encerrada. Lembramos que a apresentação foi gravada e a publicaremos no site do fundo nos próximos dias. Reforçamos também que o nosso canal de relação com investidores está sempre à disposição através do e-mail ri@xpasset.com.br e também pelo site do fundo, xpasset.com.br/xphotéis. Agradecemos a participação de todos.